pessoal, vamos à quarta aula da terceira semana de maio, né? Vamos trabalhar a habilidade de identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Então, vamos à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: a professora de matemática de uma turma do quinto ano desenhou algumas figuras geométricas na lousa. A figura geométrica destacada pela seta é chamada de losango, quadrado, retângulo, trapézio. Então, pessoal, vamos à resolução. Veja só, para responder a essas questões, nós temos que saber as propriedades dessa figura. Então, essa daqui é a figura. Então, essa figura, gente, ela é um losango? Não. Segundo as propriedades dos losangos, um losango, uma das propriedades deles é que os quatro lados são paralelos. Não, pessoal, aqui, ó, esse lado é paralelo a esse, mas esse não é. Vocês sabem que são lados paralelos, né? Paralelos são lados que nunca se cruzam, tá certo? Então, esse lado e esse são paralelos, então retas paralelas, né? Retas que não se cruzam, né? Sempre estão à mesma distância. Já essas duas retas aqui, se eu prolongar elas, né, elas vão se cruzar aqui em cima. É um quadrado? Não. Por que não é um quadrado? Porque um quadrado é uma figura, vocês podem ver, né, aí que tem quatro ângulos de 90 graus. Então, se você observar aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo maior do que 90 graus e esse aqui é menor do que 90 graus. Então, já descarto. E também, num quadrado, os quatro lados são iguais. Então, a gente percebe que esses lados não são iguais. Essa figura é um retângulo? Não, porque num retângulo, um retângulo ele tem dois lados, né? Os lados são paralelos 2 a 2. Então, o de cima é paralelo ao de baixo, tudo bem. Mas aqui, ó, esses dois lados aqui não são paralelos, né? E os ângulos de um retângulo são todos de 90 graus. Nesse caso aqui não são. Então, essa figura aqui, pessoal, nos restou letra D, um trapézio. O que é um trapézio? É uma figura que sempre terá dois lados paralelos, que corresponde à base maior e o outro corresponde à base menor, tá certo? Vamos para a próxima. A professora de Lúcia desenhou no quadro os quadriláteros abaixo. Uma das propriedades comuns destes quadriláteros é: os quatro ângulos são retos? Esses aqui são retos, né? Porque é um retângulo, né? Um retângulo ele tem quatro ângulos de 90 graus. O mesmo vai acontecer com o quadrado. Quatro ângulos de 90 graus. Tá certo? Aqui, ó. Mas o losango ele vai ter dois ângulos que são menores do que 90 graus, são agudos, e vai ter dois ângulos que é maior do que 90 graus. Tá certo? Então, essa letra A não é verdade. Os quatro lados têm a mesma medida? Então, o retângulo, ó, esse lado aqui, ó, tem a mesma medida desse, mas não tem a mesma medida desse. Ó. O quadrado ó, tem os quatro lados de mesma medida. O losango também tem os quatro lados de mesma medida, mas o retângulo não tem. Então, não é a letra B. As diagonais são perpendiculares? Gente, as diagonais, se você traçar as diagonais dessa figura e dessa figura aqui, no caso o losango, elas são perpendiculares. Aqui no cruzamento, ela vai formar ângulos de 90 graus. O mesmo vai acontecer aqui, ó, se eu traçar diagonal, é porque eu não tenho muita coordenação, mas vocês podem passar com a régua, os ângulos serão 90 graus. Mas no retângulo, isso não vai acontecer. Vai ter dois ângulos menores do que 90 graus e dois ângulos maiores do que 90 graus. Então, não é. A letra D, os lados opostos são paralelos? Sim. Essa daqui é a questão correta. A gente já tinha até visto isso. Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Esse lado é paralelo a esse é paralelo a esse. Ó, esse é paralelo a esse é paralelo a esse. Então, essas figuras, elas são paralelogramos. O que são paralelogramos? São figuras que têm os lados paralelos. Quadrado, losango,
e retângulo, né? E o próprio paralelogramo. Só que essas figuras aqui receberam esses nomes especiais, tá certo? Vamos para a próxima. A terceira questão diz: a face ABCD de uma torre tem a forma de um paralelogramo, como mostra a figura abaixo. Como a gente viu na questão anterior, essa figura é um paralelogramo. Esse lado é paralelo a este e este lado aqui é paralelo a este. Então, isto é um paralelogramo, tá certo? Então, diz, o valor do ângulo alfa corresponde a... Então, qual o valor desse ângulo? Então, veja só, pessoal, como é um paralelogramo, como essa figura é um paralelogramo, este ângulo aqui, ó, tem a mesma inclinação desse. Tá certo? Então, se esse ângulo mede 75, esse aqui também vai medir 75 graus. Se vocês observarem aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo de meia volta. Aí vocês sabem, ângulo de meia volta. Ângulo de meia volta mede quantos graus? 180 graus. Então, significa dizer que 75 mais esse ângulo aí, ó, é igual a 180 graus. Então, ó, só isolar a medida do ângulo, né? Vai ser 180, como aqui está 75, passa menos 75. Então, a medida do ângulo vai ser igual a 105 graus, letra C. Então, pessoal, perceba, né? Todo ângulo de meia volta é 180. Se eu tenho um ângulo aqui, ó, 75, quanto é esse outro, né? Então, é só perceber que a soma tem que dar 180. Então, ele é 105 graus, viu? Vamos para a próxima. Diz assim, ó. Um robô foi programado para partir do ponto A, dar alguns passos e girar para a direita, repetindo esse processo até retornar ao ponto A. Conforme a figura. Sabendo que a trajetória produzida pelo robô descreve um trapézio isósceles, o ângulo X assinalado na figura mede. Então, veja só, gente. Ele quer saber quanto vale esse ângulo aqui, certo? Então, quanto vale esse ângulo X? Esse ângulo aqui é assinalado. Então, veja só. Se eu completar esse ângulo aqui, ó, eu vou ter um ângulo de meia volta. Tudo bem? Tá certo? Vamos fazer isso. Então, se esse é um ângulo de meia volta, então se esse ângulo é 30, está faltando quanto para 180? 150, tá certo? Então, como ele é isósceles, o que é que acontece? Os ângulos da base têm a mesma medida. Então, esse lado aqui, ó, também é 150, tá certo? O que é que acontece? Vocês devem ter visto já, né, que a soma dos ângulos de um quadrilátero é igual a 370, certo? Quadrilátero é 360, certo? Então, se eu somar aqui, ó, 150 mais 150, aqui dá 300. Então, 300, está faltando quanto para 360? Está faltando 30, né, gente? Está faltando 30. Quer dizer, está faltando 60. Ó. Então, vamos somar aqui os ângulos. Se esse ângulo aqui também mede x. Ó. Fazer a continha que é melhor. Né? Porque ele diz que ele é isósceles, então esses ângulos aqui ó, da base são iguais. Se esses dois são iguais, esses outros também são. Tá certo? Porque essa linha aqui, ó, ela é paralela a essa. Então, veja só. Então, eu vou fazer assim. Ó, x mais 150 mais 150. A soma dos ângulos tem que dar 360. Então, aqui vai ficar 2x mais 300 igual a 360. Então, 2x vai ser igual a 360, que está mais 300, passa menos 300. 2x é igual a 60. Então, x vai ser igual a 60. Como o 2 está multiplicando, passa dividindo, que vai dar
30. Então, a nossa resposta seria a letra C. Que aqui, ó, se você poderia fazer mentalmente. Como eu falei, como você sabe que a soma é 360, ó, esse aqui é 150, esse aqui é 150. Pela propriedade, né, a base é essa daqui. Então, aqui 150 mais 150 é 300. Então, falta para 360, falta 60. Então, como eu tenho dois ângulos aqui que também são iguais, então cada um deve medir 30, tá bom? Então, terminamos.